Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite por essa apresentação que nós fomos convidados. Ainda que o tema são 3 temas em um, pode nos trazer uma certa rapidez e condensação das apresentações. Mas, de forma geral, novamente eu agradeço ao Carlos Ruiz e ao Rufo por este convite. Então, dando início à nossa apresentação, é um prazer, meu nome é Juvenal Motola, e eu teria a incumbência de falar as fases da vida e tratamento do câncer. O que são fases da vida, né? Será que as mulheres com menos de 35 anos, as gestantes, ou essas idosas acima dos 70? Será que esse número cabalístico 35, 70 nos dirá alguma coisa a respeito? Eu vou tentar abordar esses fatos. Mulheres com 35 anos. Se nós observarmos o que é ser mulher aos 35 anos, a prevalência do câncer de mama ela vai ter uma variação, que é em torno de 7%, mas é um certo, diria para vocês, modismo ou uma pressão da mídia que está aumentando o câncer da mama em jovens. Não acreditamos. Os dados da Fundação Conceito de São Paulo não mostram isso. E é muito variável esses estudos, que vão o corte em 45, o corte em 40, o corte em 35. Me agrada muito esses dados desse autor, né? Este autor, o Keegan, ele nos dá em torno de 7% abaixo dos 40 anos, 2,4% abaixo dos 35 e 1% abaixo dos 30 anos. Este é um gráfico que todos nós gostamos de pesquisar pelo CIR. Se nós observarmos uma estimativa para daqui aproximadamente a 2050, nós vamos observar que é um platô as mulheres no corte abaixo de 45 anos. Por outro lado, nós observamos, que eu vou usar esse slide novamente quando for necessário, acima dos 70 anos, 80 anos, nós teremos todos esses dados. Muito bem. Então, a epidemiologia das mulheres abaixo de 35 anos, as diferenças nos fatores de risco, as características desses tumores e quais são os resultados clínicos no tratamento que pode sugerir uma entidade clínica distinta. Distinta em que sentido? Nós somos uma população miscigenada, então nós não temos muitos dados sobre raça, mas em outras regiões a raça tem influência nessa faixa etária. Mas, de forma geral, para todas essas análises, o que é importante? Os receptores hormonais, na sua maioria, são negativos, o fenotipo ou fenótipo triplo negativo e basal, maior probabilidade de mutações genéticas e tumores com alto grau histológico. Por outro lado, nós vamos observar menor número de lesões proliferativas de alto grau, alta taxa de proliferação, diagnósticos em estados mais avançados, por mais que alguns autores acreditem que não. Mas essa não é uma realidade. E maior taxa desta recorrência. Isto é importante. Com todos esses dados, a sobrevida geral, global, em 5 anos, ela tende a ser menor comparada com outro grupo das mulheres na pré-menopausa. Diagnóstico clínico e por imagem. Geralmente não é um grupo que vai submeter a um rastreamento. Então, na maior parte das vezes, a apresentação clínica deste quadro do câncer de mama é através de nódulo. A mamografia tem baixa sensibilidade, a ultrassonografia é um método muito bom, com uma grande sensibilidade quando ocorre a queixa clínica. Não vamos confundir isto com rastreamento. E, por outro lado, o tema mais discutido e mais polêmico, controverso, é a ressonância magnética pré-operatória. Nessa situação, devemos ou não fazermos? Observa que eu não usei o termo ressonância magnética como rastreamento, porque o escopo desta apresentação não são as pacientes com mutações genéticas. Por outro lado, se nós tivermos uma ressonância pré-operatória, ainda que os riscos de nós sobrevalorizarmos imagens, ter um maior número de biópsias, nós podemos ter alguma vantagem na avaliação desta mama e na mama contralateral como um todo. Este é um outro dado sobre genética.
eu não vou abordar esse tema como já foi dito, mas se nós observarmos dos 30 anos menores e de 31 a 34, o Lacan, e nós vamos ter essa oportunidade de vê-lo aqui no nosso congresso, é em torno de 26,5% abaixo dos 30 anos, até 35%, uma probabilidade da mutação quando os receptores são negativos e a lesão é de alto grau. Então, independente de não ter um histórico familiar, este grupo, principalmente abaixo dos 30 anos, é de uma significância na probabilidade de mutação. Esta autora analisou as plataformas genéticas. Então nós observamos que o número de genes que ocasionam, que são expressados no grupo de pacientes abaixo de 45 anos, já observa que ele fez uma análise em corte de 45 anos, mas eu acho que é extremamente válido se nós observarmos nas duas plataformas o número da diferenciação de genes que foram detectados. Por outro lado, qual o impacto de estabelecer um fator prognóstico através do subtipo molecular nessas pacientes jovens? Eu acho que é muito importante. Eu acho que hoje nós não devemos mais considerar o corte simplesmente pela faixa etária e considerá-las como risco. Nesses estudos randomizados da YORTC, lógico, são os estudos anteriores que eles vão fazer um estudo retrospectivo, mas é interessante o subtipo molecular na sobrevida e na sobrevida livre, na sobrevida global, na sobrevida e a sobrevida livre de doença para cada tipo deste luminal A, luminal B, HER2 e basal. Eu acho que é muito, muito interessante este ponto de vista de nós observarmos em 15 anos esse grupo. Por outro lado, ainda este trabalho demonstra que o estudo do grau histológico e do tumor, do tamanho desses tumores também tem significativa importância quando nós fazemos a avaliação de subtipos no que tange a sobrevida e a sobrevida livre de doença. Então, os aspectos a serem considerados pré-tratamento dessas pacientes, porque o meu objetivo aqui seria falar do tratamento nesta fase de vida, mas eu não teria como abordar isso sem esse introito de uma análise um pouco individualizada, eu acredito que nós devemos raciocinar. Então, são pacientes que devem ser considerados antes de qualquer opção de tratamento. Óbvio que o tratamento é muito mais medicamentoso do que o tratamento cirúrgico. O risco de amenorreia pós quimioterapia ele é extremamente importante e não difere entre esses grupos, que é o CMF, o AC e o ACT. Não difere na indução da menopausa neste grupo de paciente. Se nós observarmos mulheres abaixo de 35 anos, em torno de 15% do risco de permanência na menopausa após uma insuficiência ovariana. Enfatizo que aqui amenorreia não quer dizer menopausa. E por outro lado, as avaliações do FSH e do estradiol são de fundamental importância para nós caracterizarmos esta fase determinada da menopausa. As mulheres com idade de 40 anos são mulheres que têm um maior risco de ocorrer esta menopausa. Devemos também considerar iniciar opções de preservação de fertilidade antes da quimioterapia com um grupo especializado. É uma equipe multidisciplinar e os médicos especializados na infertilidade devem participar dessa discussão. O risco de tamoxifeno na teratogenicidade quando esta mulher vai usar medicamento nas receptoras hormonais positivas. Então, não utilizá-lo, nós perderemos a taxa de diminuição de recorrência e sobrevida global. A gravidez após o tratamento não aumenta o índice de recorrência. E ainda aguardamos o soft trial com dados que nós deveremos ver se o análogo protege este ovário. Ainda não temos dados que se para fazer a quimioterapia nós utilizarmos esse bloqueio, nós teremos algum benefício. Preservação da saúde óssea naquelas que forem submetidas aos tratamentos, principalmente quimioterápicos. Ainda se aguarda o resultado do Azur e do NSBP B34. A prevenção cirúrgica secundária da mama contralateral
é extremamente discutível. Observe que eu não estou discutindo pacientes mutadas, e os aspectos psicossociais são fundamentais. Tratamento. Controle loco-regional. A cirurgia conservadora não é contraindicada para este grupo de pacientes, apesar que nós devemos entender a maior taxa de recorrência que possa ocorrer. Se nós considerarmos mastectomia versus cirurgia conservadora com radioterapia, não se discute a ausência da radioterapia e nem a não realização do boost, porque isto vai aumentar mais a recorrência. Nós estamos discutindo aqui, se vocês observarem, um risco relativo de 9,2 em pacientes no estadiamento clínico 1 e no estadiamento clínico 2, segundo este autor. A incidência acumulativa em 5 anos e em 10 anos, uma taxa de recorrência local de 8,2% de 12,3%. Com os critérios básicos, esse grupo de paciente não pode ter ausência de margens livres ou a lesão intraductal de alto grau extensa. São fatores diretamente correlacionados à taxa de recorrência. E a semelhança em mulheres de faixas etárias elevadas, esta margem, essa condição nós devemos ter em consideração, porém para elas é muito mais significante. A radioterapia como indicação em todas as outras faixas etárias. A quimioterapia, as pacientes com amenorreia induzida, parece que tem um melhor prognóstico. E a hormonioterapia, claro, isoladamente ela não trará o benefício, né, nas receptoras hormonais positivas, e como já disse, aguardo os análogos com tamoxifena na utilização e inibidores da radiomatase nesses 2 trials que se aguardam resultados. Aqui, mulheres com menos de 35 anos. Esse autor é muito curioso, que se coloca a taxa de recorrência local numa meta-análise de estudos retrospectivos. Nós não temos nenhum trial que nos assegure com certeza a não realização de um procedimento por aumento da taxa de recorrência. Nesses trials, com todas as tendências viciosas dele, ainda vocês vejam que fez um levantamento em toda a PubMed de 64 trabalhos, no final foram analisados 15, os autores aí estão caracteristicamente citados, de acordo com o país e de acordo com o ano. Por outro lado, nós observamos o quê? Que o subtipo é fundamental e importante. Veja que o N aqui teve uma significância nessa meta-análise, é um N de 12 mil mulheres. 12 mil mulheres, sendo 7 mil mulheres, em torno de 7 mil mastectomizadas e em torno de 5 mil mulheres, 5.400 mulheres com cirurgia conservadora e radioterapia correspondendo a 44%. Então, se nós fizermos essa análise, o triplo negativo tem uma fundamental importância, seja na cirurgia conservadora, seja na mastectomia. Por outro lado, se nós observarmos, essas HER2 tiveram uma maior taxa de recorrência, claro, os autores discutem esse bias na análise do trabalho. Era a época que só 6% foram passíveis de tratamento com Herceptina. Então é muito importante, mas porém nos dá essas análises de estudos retrospectivos observacionais, ainda que eles não sejam o grande nível de evidência, como em tudo que eu disse muito pouco há, eles nos trazem um sedimento para a prática clínica. Então, aqui são as duas situações da cirurgia conservadora e da mastectomia. Nas mulheres classificadas, os autores preferiram classificar como as não triplo negativa versus as triplo negativas, com um risco relativo importante nas não triplo negativas. Então, a conclusão para este grupo, para esta abordagem que inicialmente eu fiz nas mulheres jovens, na maior parte abaixo de 35 anos, ainda que é uma variação, volto a insistir, na literatura, qual é o corte? Alguns autores, quando analisam 35 anos, eles chamam de very young, né? São as
muito jovens ou as demasiadamente jovens, que seriam aquelas abaixo de 30, como eu anteriormente eu expus. Mas o câncer de mama é um câncer de mama biologicamente mais agressivo. O diagnóstico é feito tardiamente. Tem um perfil genético e um subtipo molecular diferente de outras faixas etárias, apresenta o maior risco de recorrência e deve-se levar em considerações as mutações genéticas quando esse grupo de paciente é avaliado. Com as demais observações de conclusão, a cirurgia conservadora não está contraindicada neste grupo, em que pese tudo o que nós discutimos. Sempre considerar a fertilidade dessas pacientes. Eu não coloquei aqui, mas não só a fertilidade, como também a anticoncepção. É fundamental. E a melhor coisa são com os métodos não hormonais, ou seja, se nós considerarmos toda a classificação pela Organização Mundial de Saúde, a referência é não utilização de nenhum método hormonal independente de receptoras negativas, e sim com o método dispositivo intrauterino, que seria o mais selecionado. E iniciar antes do tratamento quimioterápico esta abordagem da quimioterapia, da preservação da fertilidade antes da quimioterapia. E quando estabelecer a menopausa, pode haver declínio das condições clínicas, principalmente no que tange a densidade óssea, levarmos em consideração, porque elas são muito jovens, e nós buscamos uma expectativa de vida maior quando adequadamente tratadas, e sempre considerar o estresse psicológico, porque nós, às vezes, negamos esta participação e responsabilizamos o grupo de psicologia, que não é bom. O mastologista está implicitamente ligado como diretamente a primeira consulta e todo este relacionamento. E ele pode passar também pelo pato feio. Quantos de nós não indicamos uma cirurgia que não é a contento da vontade do paciente? Então, neste posicionamento, nós somos o pato feio, infelizmente. Muito bem. Com relação às gestantes. As gestantes é um tema que eu já venho discutindo isso e abordando há muito tempo, por termos uma experiência. Aqui a minha experiência valeu pelo número de casos, que inicialmente eu tentei relatar esses casos, e com ajuda, e agradeço hoje em público ao professor Jurandir, da Universidade de Ribeirão Preto, a USP, que nos falou: vocês têm material para ter caso controle das mesmas faixas etárias, por que vocês não fazem isso? Então, é um editor de revista da RBGO de alto nível, em que faz sugestões quando se envia o trabalho, que poderia ser apenas um trabalho do ponto de vista da relação de uma série de casos, e que eu venho agradecê-lo. Este é o tema que sempre abordei: dúvida, controvérsia, pessimismo e pânico. O mastologista não pode participar disso. Isso cabe para a família, cabe para o próprio paciente, cabe para a mídia, mas o mastologista tem que ter segurança e a sua equipe junto, multidisciplinar, para abordarmos de uma mesma forma, e não podemos ter controvérsias, mas pessimismo e pânico jamais. Então, as considerações iniciais, que na maioria das vezes nós temos que individualizar o caso. Por isso que eu sempre faço essa sugestão. O ideal seria nós termos grupos de vários centros que se juntem e coloquem o maior número de casos para ser estudado, para ser analisado, para ser proposta, como os europeus fazem. E, por outro lado, não deve haver nenhuma informação inadequada e cruzada, sempre com consenso de equipe. Se um profissional da equipe, a nossa experiência, disser uma opinião que pode criar uma mácula naquela pessoa ou na família, trará algum problema. Não deve ocorrer relutância e atraso no diagnóstico e tratamento por desconhecimento. Isto é fundamental, porque o prognóstico está diretamente relacionado a isso. É uma jovem na fase gestacional, e isto às vezes acontece. Então, aqui é só para dizer: será que é verdade o que nós falamos, que o atraso no diagnóstico tem isso? Então, todo mundo conhece o professor Russo, e que nós já estamos, quase que eu falei Rufo, hein? Rufo, o teu nome é mais forte do que o russo. Então, as bases moleculares são fundamentais. Todos esses trabalhos, parece que há uma proteção da gravidez, mas acho que com o tempo nós vamos aprender melhor, e nós vamos ter esses dados mais consistentes. Definição é clara. Eu aqui, na gravação de internet, é difícil, porque nós não sabemos. Para um especialista é óbvio e claro.
Mas eu imagino que isto será para uma educação continuada para quem tiver acesso ao nosso site. O diagnóstico clínico, como já foi dito, médicos e pacientes dão pouca assistência. Nós temos essa experiência de pacientes que fizeram pré-natal, 60% não foram examinadas suas mamas. E só consideramos o exame correto quando tirava-se a camiseta. Então é fundamental o pré-natalista ter esse posicionamento. Então, o que ocorre com isso? 50% a 70% dos nossos pacientes terão comprometimento linfonodal e num percentual significativo terá uma doença metastática, como toda essa literatura. Quando eu cito vários autores, é porque essas informações foram repetitivas ao longo do tempo. A nossa experiência mostrou que nós tivemos grávidas e não grávidas, um estadiamento diferente em todas as pacientes jovens com uma média de 31 anos. Então isso é muito importante. Nós discutimos anteriormente o que era um paciente ser jovem. Vemos que essas mesmas jovens não grávidas, elas têm estadiamento até mais precoce, como demonstra o nosso trabalho, em relação às jovens grávidas. O Bertini, que sentou comigo, levantamos, estudamos, e então foi isso uma experiência muito importante com um nível de significância. E os linfonodos negativos, axilares positivos, vocês vejam que também tem um nível de significância nesses. Grupo controle, que eram pacientes jovens também. Mamografia, ela tem as suas dificuldades pela densidade, pelo tecido, pelo edema fibroglandular. Então ela tem uma baixa acurácia no período gestacional. Agora só uma observação, não há nenhuma contraindicação. Depois eu vou discutir um pouquinho no prosseguir aqui sobre a radioterapia. Vejam que se discute se deve ou não fazer radioterapia, e por outro lado, quando vai fazer o exame de imagem, se fica preocupado e apavorado. Esses exames de diagnóstico, eles não têm nenhuma influência no fator de risco, a não ser no fator de risco psicológico. Então, com uma boa proteção abdominal, sem nenhum problema. A ultrassonografia seria o método de escolha. Ela vai coincidir e vai favorecer a queixa clínica e nos vai dar caminho para o procedimento de biópsias. A biópsia melhor, óbvio, que é a biópsia percutânea, sem dúvida, mas em relação a alguns centros, não é nenhum pecado se praticar uma biópsia incisional ou acidentalmente ter o caso de uma biópsia excisional, que aí eu já acho que não deve ser realizado. Sempre informar ao patologista, principalmente quando nós fornecemos a ele uma citologia, porque isso pode ter uma leitura de hiperplasia inadvertidamente. Quanto aos nossos grupos, vocês observam que jovens grávidas e não grávidas não tivemos estatisticamente significante para o grau nuclear 3, e quanto aos receptores hormonais também não tivemos, sejam ele estrogênios, ou seja, ele de estrogênio ou de progesterona. Desculpe, muitas vezes a gente fala terapia estrogênica, é de estrógeno e de progesterona, não houve significância. Aqui que eu vou começar com um slide antigo que eu vinha na história, sempre apresentando e discutindo, mas eu não iria negá-lo não, porque eu acho que ainda tem posição. Então vocês vejam, a cirurgia conservadora pode ser indicada no segundo e terceiro trimestre. Por que nós não indicamos na primeiro? Pelo problema da radioterapia. Para os avançados, se coloca a opção de nós termos o problema da radioterapia em discussão de um abortamento terapêutico. Então eu gostaria de deixar esse slide para que nós viéssemos a abordar esse tema com uma certa crítica. Este é a recomendação internacional de um consenso de 8 países europeus, em que eles fazem toda esta colocação que nós já sabemos. Eu diria assim, não foge muito do que todos os autores dos estudos observacionais e descritivos vieram fazendo. Por outro lado, algumas observações. Primeiro, a radioterapia eles indicam, exceto no terceiro trimestre. Eu sei que muitos colegas que vão estar assistindo vão estar tremendo na cadeira, inclusive nossos amigos e colegas radioterapeutas.
que eu não sei se nós encontraremos aqui no Brasil algum dos nossos colegas radioterapeutas que vão, se nós encaminharmos para ele, ele vai obrigatoriamente indicar, porque eu já faço alguma discussão sobre isso. Por outro lado, isto vale. Os colegas que são de formação ginecológica e obstétrica sabem, gestação de 37 semanas, ela não deve, só tiver uma indicação absoluta obstétrica, para que não leve risco para esse feto. Não vamos criar medo, pessimismo, como eu já falei, e nós interrompemos uma gravidez. E eles são muito claros, esse grupo europeu. E sempre a interrupção da gravidez após 37, interrompendo a quimioterapia com 35 semanas e iniciando 3 semanas após o parto. E este parto, quanto mais melhor for, via vaginal, tem a recuperação mais rápida. Muito bem, dando prosseguimento, este é a recomendação deste grupo europeu, que o comando alemão, eles estão com dinheiro, não só com dinheiro, como com a ciência também na linha de frente. Nós observamos que as fases da gravidez, primeiro, segundo e terceiro trimestre, observem a radioterapia, a indicação deste grupo. Então, aqui a radioterapia, nós aprendemos com os nossos colegas radioterapeutas. A dose de 50 grays, por exemplo, num tratamento do câncer de mama, de 0,1 a 0,3% é absorvível. Então, primeiro, a fase da gestação é de fundamental importância. Segundo, a radioterapia pelo espalhamento, as proteções, as colimações, mas mesmo eles tendo todo este conhecimento de como colocar isso, eu não sei, me perdoe, aqui é uma opinião pessoal, mas neste tipo de aula cabe, não é uma evidência do que essas recomendações colocam, porque os estudos foram feitos in vitro, foram feitos com os sobreviventes de Hiroshima, de Chernobyl. Então são opiniões, mas eu vejo que nós podemos ter um certo bom senso nesta indicação, como vocês verão, e vai ser na minha conclusão. O objetivo agora de eu apresentar são os trabalhos que vinham encaminhando antes desta apresentação, desta recomendação. E isto acontece o seguinte, eles citam todos esses trabalhos. Esse foi o trabalho, no meu ponto de vista, prospectivo mais importante, apesar, não tem como se randomizar mulheres grávidas. Este era um grupo, se vocês observarem, o câncer primário era em 83% delas. As intercorrências clínicas e obstétricas não teve nenhuma significância, que este grupo é o grupo do Emily Anderson. As complicações ou intercorrências dos recém-nascidos que foram submetidos à quimioterapia, não houve diferença em relação aos outros as outras condições de mulheres não grávidas não com o câncer de mama. O peso de nascimento, eu gosto que essa atenção aqui, porque nós tivemos um caso só abaixo do 10º percentil. Os recém-nascidos nesse período tinham 4,5 anos. E eles citam que não houve nenhuma alteração neste período. A atualização desse trabalho, muito interessante, do mesmo grupo, com o primeiro autor, outro autor que não o anterior, que colocam, que vejam que, comparativo à população geral, eles têm uma taxa de 60% de parto vaginal e parto cesárea 40%, em relação ao que era neste período nos Estados Unidos. Nenhuma morte ocorreu e o peso de nascimento foi muito importante. Eu acredito que isso tem a ver com a consciência do grupo e a interrupção em data oportuna, senão seria iatrogênica e não relativa à doença ou à quimioterapia. Isso seriam os recém-nascidos expostos às malformações, às anomalias congênitas, às complicações. Então vocês vejam que não houve diferença alguma em relação ao grupo o grupo padrão de mulheres grávidas não com câncer de mama. O objetivo deste outro grupo, que aqui é um trabalho retrospectivo que foi levantado através de questionário, então já vão os bias, só que os pacientes fizeram CMF, que é o grupo do Reino Unido. Eu tentei formar numa mesma tabela, o câncer primário lá era 83, aqui 85,
o número de informações é apenas com relação ao trabalho de parto prematuro, aqui um número um pouco maior do que o anterior. As complicações do recém-nascido, não houve tanta diferença, só com menor informação. Agora, muito interessante, o número de peso ao nascimento, ele não é tão baixo assim, né? Aqui, só que 9 recém-nascidos em relação ao outro trabalho, que era 1, foram abaixo do 10º percentil. E o bom desse trabalho é que tinha 18 anos de segmento neste período de publicação. Então, a consideração que eu sempre fiz e continuo fazendo, que em trabalho prospectivo, em trabalho retrospectivo, não se demonstrou modificação na sobrevida e no aumento fetal, né, no caso, e das intercorrências clínicas e obstétricas. Isso é muito importante para um parâmetro de tomada de conduta. Eu só pus ali como observação o CMF, que o Methotrexate não seria uma boa droga, uma droga hoje, tanto para a resposta, taxa de resposta, como para os riscos, não deveria rotineiramente ser utilizada na gestação. Vamos ao protocolo deste grupo que publica, que na realidade eles se reuniram para depois fazerem um estudo observacional, se reuniram lá, quando vocês viram a recomendação do grupo europeu, eram 7 centros, eram 8 centros, aqui são 7 centros, os autores, na sua maioria, um grande grupo, foram os que pertenceram ao outro trabalho, e aqui eles fizeram a partir de 2003, de uma forma prospectiva. Antes de 2003, eram retrospectivos deste grupo pelo número assinalado. Vejo que 115 centros, que é fundamental isso quando você tem uma patologia de baixa prevalência, que ocorra isso, e eles excluíram todo o que foi câncer de mama no pós-parto, porque isto levaria a um problema sério de análise do tratamento quimioterápico, porque são de piores prognósticos e não daria para você avaliar num contexto amplo. Aqui vejam, de 455, eles tiveram 413, desses 34, dos 455 fizeram a eleição, excluindo 8 pacientes, depois nós tivemos 34 com doença metastática, 433 com câncer primário, desses nós tivemos 134 tratados durante a gravidez e 171 tratados após a gestação, que este é um dado atualizado e importante para nós. Vejam que não usaram taxane na sua maior parte durante a gestação, se nós observarmos, né? Então ali veja monoterapia com taxane, não teve isto. Aqui, por outro lado, demonstra em tabelas gerais, o mais importante foram o número de intercorrências que houve nessa situação e dos partos prematuros, que tiveram os níveis de significância, e um crescimento no intrauterino. Mas vocês vejam que, tudo bem, se em números absolutos foram 4 vezes maiores, o maior que ocorreu, isto é importante do ponto de vista de assistência. Retrospectivo, a partir de um determinado momento, então isto traz um bias de contaminação desta amostra, ainda que prospectivo a partir daí. Aqui é uma informação interessante que eles colocam, que do ponto de vista da quimioterapia durante a gravidez e as pacientes que não fizeram quimioterapia durante a gravidez, não teve significância do ponto de vista do intervalo da sobrevida livre de doença, sobrevida livre global. Muito bem, então a conclusão para as nossas gestantes. Os recém-nascidos expostos à quimioterapia intraútero têm menor peso ao nascimento, têm menor idade gestacional, tem mais complicações, ainda que essas não tenham significância do ponto de vista clínico de morbidade e mortalidade. Nenhum recém-nascido foi exposto à quimioterapia no primeiro trimestre, importante, e que vem corroborar todos os estudos observacionais. A quimioterapia realizada após o parto não afetou a sobrevida livre de doença, a sobrevida global para os estadiamentos iniciais. Isso é importante, iniciais.
O parto pré-termo foi associado a efeitos diversos, demonstrando que a interrupção da gestação sempre deve ser acima de 37, exceto por outra indicação obstétrica. E até o momento, todos esses dados foram de nível 3 de evidência, das recomendações dessa atualização e depois deste grupo que fez este levantamento através desse estudo, corroborando tudo o que os observacionais até o momento vinham apresentando. E isto eu vou tentar finalizar. Nesta corte, desses 7 países, nenhum paciente foi submetido à radioterapia quando se discute este estudo observacional. Então eu diria o seguinte: a condição de recomendação desta radioterapia eu vou deixar em aberto para as equipes multidisciplinares, principalmente com os seus radioterapeutas, o seu paciente, a sua família, e ter uma indicação precisa, desde que os recursos adequados para uma boa assistência de tratamento radioterápico seja feita. Muito bem. Na nossa continuidade, você veja que é difícil nós apresentarmos a jovem grávida, são as fases da vida, né? Será que são mesmo? E 70 anos. Esse corte já me preocupa um pouco quando me propuseram a isto. A legislação no Brasil, muitos de nós já estamos entrando, porque é 60 anos, os nossos direitos no posto, no banco, etc., porque a nossa expectativa de vida é menor. É 72,9, 73, diferentemente dos Estados Unidos, que é diferentemente da Europa. Então o corte em 70, eu acho que é um corte absoluto, vou mais uma vez repetir, cabalístico, numérico, que não sei se tem esta importância tão significante no que eu a seguir vou discutir. Este slide eu já estou repetindo para ver que cumulativamente, não só em taxa absoluta, como em números absolutos, em taxa bruta, ou em números absolutos até 2050, nós vamos ter que lidar muito melhor com essas idosas do que até com as jovens, baseado no número de incidência. Então, eu levo esta observação. Veja que o corte foi em 45 anos nessa estimativa de expectativa de números absolutos. Então, por mais que este autor eu coloque aqui 97, que eu já tive em outras apresentações, se eu atualizar todas as apresentações da geriatria oncológica, não houve mudança, por isso que eu acho que eu deixei esse slide por ser feliz. Vejam que o número médio de doenças associadas a mulheres nestas faixas etárias que vão agrupando pode tornar no mínimo de duas para cima. Por isso que é importante quem é o grupo de idoso que nós estamos trabalhando, quantas patologias associadas. Eu uso doenças associadas que eu não gosto muito de comorbidades, é muito um anglicismo, apesar de já existir no dicionário. A porcentagem de idoso com 5 ou mais doenças associadas, se nós observarmos, imagina aqui no Brasil, que nós temos um descontrole das doenças degenerativas crônicas, diabetes e hipertensão. Então, eu acredito que nós devemos ter números muito maiores. Então, olha, se nós observarmos o percentual, 35% teriam 5 ou mais doenças associadas quando tiver acima de 75 anos. Então, acho que esse dado é fundamental e importante. Expectativa de vida. O que o americano gosta do frail, o nosso doente é o doente com grandes desabilitações, que é o nosso doente de maior associação com doenças crônicas. Se nós fizermos o corte no que foi proposto, se vocês observarem a expectativa de 15 anos aos 70 anos para o saudável. Depois nós teremos uma expectativa de vida que vai cair um pouquinho, e quase metade desses ou com doenças associadas, e que não é só doença associada mal controlada. Que eu acho que na nossa saúde pública cabe muito isso. Muitas vezes eu não gosto de diferenciar o que é privado do que é público, mas deste ponto de vista todos nós temos os pacientes
não coletivos, individualizados, em melhores recursos para um controle da doença. Diferentemente que nós mesmos trabalhamos na área pública e vemos esta ambivalência, ambiguidade, não sei que eu chamaria isso. Muito bem, então este é o dado de faixa etária. E aqui eu trouxe isso e repetindo, as escalas multidimensionais, né, geriátricas, elas levam tempo, precisam ter grupos especializados e elas muitas vezes não foram analisadas especificamente quando a gente pega no PubMed para um grande levantamento só para o câncer de mama. Os grupos que tiveram isoladamente essas escalas multidimensionais só para o câncer de mama, o N se torna muito pequeno. Então, muitas vezes, nós teremos dificuldade de se fazer esta análise. E estas escalas multidimensionais nos orientam, como eu coloquei aqui. Qual é a atividade diária, qual é o número de polifarmácia que essas pessoas usam, qual é o status funcional, qual é a comorbidade delas. Então, eu acho que cabe de início ao próprio mastologista que gosta da parte clínica já fazer uma boa história, um geriatra, não obrigatoriamente oncológico, mas um bom geriatra, e o serviço que tiver um geriatra oncológico muito melhor, ainda porque é o que está feito aquela atividade, e que, no meu modo de entender, vai fazer um funil se necessita ou não de uma escala multidimensional, ou se só com aqueles parâmetros de uma boa história clínica ele já terá esses dados para nós classificarmos funcionalmente o nosso paciente. Isso daqui é o que eu coloco e já coloquei. Esta é a posição americanizada, que idoso é um processo heterogêneo, o ser idoso não quer dizer ter idade alta, compreender as mudanças fisiológicas em cada fase da vida, o estresse que nós vamos submetê-los, para que nós não tenhamos uma forma de tratamento maior do que o da própria doença e levando a morbidade maior ou mortalidade maior. No que tange ao tratamento propriamente dito, não dá para hoje mais, já não deu, porque se vocês observarem desde essas publicações, vamos só dar um tamoxifeno, primeiro que hoje não é a melhor droga para o idoso. Nós temos outros perfis hormonais que nos dá. Segundo, o tratamento é o clássico. O tratamento, observam que 90% de uma sobrevivência específica, quando se faz o tratamento de cirurgia, etc., com o tratamento adjuvante, caindo quase para 40% quando você não especifica isso. O trial é muito difícil. Eu trouxe isso, fiz um corte, as coisas como um luto aqui, né, para eu mostrar o seguinte, que este trial não teve um grande... ele parou porque o número de pacientes colocados foram muito baixo, mas seria muito interessante. Anastrozol com e sem cirurgia, vamos ver o que dá. Essa resposta, muitos de nós tendemos essa tendência em fazer quando nós temos uma expectativa de vida baixa, ou quando tem uma idade muito alta com outra comorbidade tipo Parkinson, Alzheimer. Então, é uma tendência, mas não temos bases científicas para tal. Então, o câncer de mama nas idosas tem erros conceituais, e de próprios mastologistas, quando a gente vê. Será que é uma doença menos agressiva? Ela tem um câncer indolente? 70 anos sempre tem baixa expectativa de vida? A paciente é menos tolerante aos tratamentos, seja um cirúrgico, quimio e radioterápico? A mortalidade específica da paciente com câncer tem menos impacto do que a mortalidade geral? O tamoxifeno e os outros isoladamente são os tratamentos mais adequados. Então são erros conceituais que já se passaram, mas nesta continuidade do conhecimento nós muitas vezes observamos isso por contatos, por encaminhamentos na rede de grande atendimento, etc. Ou às vezes até por uma tendência. Não, o familiar vai falar isso, ela já está de idade, não precisa fazer nada. Muito bem, isso é só para mostrar, um deles eu só atualizei, eu tenho os antigos que mostram muito maior número, que em torno de 1/3 dos pacientes vão ter grau nuclear alto, 1/3 dos pacientes vão ser receptoras negativas. Pode ocorrer isso. Então, fora a classificação hoje por subtipos, que as idosas vão ocorrer o quê? Em torno de 10% de triplo negativo. Isto, nessa subtipagem fenotípica, é fundamental para tomarmos uma conduta ou nada a fazer nesse paciente. Quando eu digo nada a fazer, eu coloco entre aspas.
Muito bem. O tratamento eu dividi em controle loco-regional. Se nós observarmos cirurgia conservadora, com dissecção axilar e radioterapia ou mastectomia com e sem radioterapia pós-operatória, nós vamos ver que a dissecção axilar versus a não dissecção axilar em pacientes receptoras hormonais positivas e 5 anos de tamoxifeno tiveram uma baixa recidiva axilar comparado com a dissecção axilar. Isso num estudo randomizado. No outro estudo, tenham calma, já discuto isso. Não estou dizendo que é baixo não devemos fazer nada, muito pelo contrário. Os estudos não randomizados e retrospectivos para T1N0 não alterou a sobrevida global, quando se disseca ou não se disseca, e recorrência da axila nas não dissecadas de 5 a 8, a dissecção axilar. Então vejo que aqui tem um número já, apesar de ser retrospectivo. E com a COSOG Z011 agora que nós vamos ter uma briga com isso aí. Já estamos, e cabe bem para a idosa. Eu acho que cabe, mas dentro de uma análise crítica, independente do N, do paciente não ter sido atingido, tudo isso, mas vejam que a recorrência local, o campo estendido da radioterapia deve se fazer, nunca realizar nas mastectomizadas, isso é fundamental, mas eu acho que cabe para essa discussão neste grupo etário principalmente. Muito bem, na continuidade do controle local ou não, que não dissecar a axila tem melhor qualidade de vida. Isto já fizeram pelas escalas do próprio IOTC. A radioterapia axilar exclusiva, alternativa quando o linfonodo sentinela é positivo, nós estamos aguardando através do trial Amaros. Isso é muito importante. Acho que esse dado futuramente. A omissão da dissecção axilar neste grupo de estadiamento e a omissão quando a expectativa de vida for menor que 2 anos. Então eu acho o seguinte, se você não precisa estadiar a axila para tratar, não tem razão de dissecar. Só que a omissão poderá ter uma recorrência em axila em torno de 10%, vamos colocar. O resgate é muito agravante. O resgate para aquela própria paciente, se for resgatada por uma dissecção axilar. Então é isso que nós devemos levar em consideração. Muito bem, radioterapia. Omitir em subgrupos, controversa. Então, eu fui um dos grandes defensores, com meu amigo Martelo, discutia muito o estudo Hughes, que foi atualizado. Quando ele tinha 5 anos, ele mostrava que nos 5 anos a recidiva era muito menor. Ele sendo atualizado, já não é muito adequado tomar esta conduta de não irradiar a axila. No target, né, que seria a radioterapia parcial sem evidência no curto follow-up nas mulheres de 70 anos, essas daí foram bem representadas. Eu vou fazer uma discussão aqui. Então, como eu disse, no CALGB 9343, em 5 anos, 1,4% da recidiva. Em 10,5, 2 para 9. Vocês observaram? 100 e com radioterapia. Isto é importante na evolução, esse trial. Então as pacientes merecem, eu hoje entendo desta forma, é uma leitura deste estudo que poderia nos falar, continue omitindo a radioterapia, não vejo isso. O Prime 2, ele avalia o controle local com a omissão da radioterapia com endocrinoterapia adjuvante, andamento. E os outros, quando eu discuto esses outros 2 aqui, que é muito importante o hiperfracionamento. Eu acho que acaba com aquele problema, aquele grande problema de locomoção, que o indivíduo mora no local, tem que fazer todo dia radioterapia em outro local diariamente, locomoção, necessidade de cuidadores, etc. Eu acho que tem uma representação importante nessas idosas, e esse hiperfracionamento ele traz alguns dados. Sobre o tratamento intraoperatório, ele não tem ainda resultados que podem ser adequados para este grupo. Quando eu digo resultados com grandes níveis de evidência. Os estudos nós já conhecemos e são estudos muitas vezes de segmento.
Tratamento sistêmico. Tratamento sistêmico é tão claro aqui, neoadjuvância tem que tratar como tal. Só que cada vez mais nós temos terapia-alvo. Como nós vamos fazer nessas pacientes? Como nós vamos fazer nessas pacientes triplo negativas? Né? Se ela considerar que a triplo negativa for igual a uma mutada, que o CMF retorna, não é baixo de toxicidade. As que expressam HER2, qual a toxicidade do HER2? O Sangalli, em 2011, dá uma recomendação que pode ser utilizado a herceptina isoladamente. Então, mas isso eu acho que cabe com o grupo, não cabe a minha participação nem contraditória nem a favor sobre essas proposições sem alta taxa de evidência. Então, nós temos dificuldade de colocá-las em traio, nós temos dificuldade em comparar a quimioterapia e não quimioterapia, a toxicidade hematológica é fundamental nessa fase, maior número de redução de dose e atraso nos intervalos, é claro, e que muitas vezes acontece. Discussão deve ser individualizada, com segurança da Douglas e adesão ao tratamento, risco para a saúde, preferência para paciente e para a família e a barreira que pode encontrar nisso, as barreiras de locomoção. Então, as conclusões, me perdoem, como eu pedi desculpa didática no início, de condensar, ter conclusão 1 e conclusão 2, senão não daria para fazer esse grupo de apresentações. Considerar a idade fisiológica e a não cronológica, avaliar as doenças associadas, seu número, seus controles, que é muito melhor a avaliação dos seus controles do que o número delas, e suas interferências na expectativa de vida. Conhecer a reserva funcional de cada paciente, seja hepática, seja renal, seja da sua medula óssea, para escolha do tratamento. Avaliar a independência diária desse indivíduo, desta pessoa, dessa senhora, e a participação dos cuidadores. Sem independência na atividade diária de higiene, alimentação, locomoção, nós devemos levar alguns critérios de considerações. Avaliar critérios de preferência, vamos individualizá-las e fazer uma proposta baseada no tratamento, avaliar rigorosamente função nutricional e cognitiva, isso em todas as escalas geriátricas oriento, e atuar sempre em equipe multidisciplinar, se possível, com um geriatra oncológico. Quanto aos aspectos clínicos, propor realizar o tratamento que deve ser feito nesses pacientes com as análises anteriores que eu fiz. Tratamento proposto deve considerar o aspecto clínico e biomolecular no conceito atual, independente da faixa etária. Se indicada a cirurgia com receptores positivas em menor que 2 centímetros, se eu planejo a quimioterapia, eu realizo o biópsia de linfonodo. Se eu não planejo, eu não vejo por quê. Fazer prognóstico para... Se o linfonodo tiver até 2 positivos, eu posso não realizar axilectomia baseado em evidência atual. Se não é planejado a quimio, é possível não realizar, como eu já fiz essa colocação. E por outro lado, eu acho que este é um grupo especial de pacientes como os outros, que muitas vezes nós desvalorizamos por ter uma faixa etária que a gente sempre coloca que a expectativa de vida é baixa. Eu agradeço a todos essa oportunidade, principalmente à diretoria, ao Guilherme Novita, e eu espero ter contribuído com a sociedade para um processo de educação continuada, ainda que eu possa, em alguns pontos, parecer extremamente crítico nas minhas análises. Muito obrigado.